Boa tarde, pessoal. Então, a gente está aqui agora para a semana 7 de metabolismo integrado e nessa semana eu vou falar para vocês sobre o controle do metabolismo por PPARs, tá? Que são proteínas, a gente vai ver durante a aula. São três proteínas diferentes que têm funções de regulação sobre o metabolismo, especialmente o metabolismo de lipídio, mas também um pouco sobre o metabolismo energético de modo geral, tá? Então, eu vou passar nessa aula pela função dessas proteínas e fármacos que usam essas proteínas como alvo para tratamento de doenças metabólicas, tá? Então, vamos para a aula. Então, a gente vai falar sobre o controle do metabolismo por PPARs, tá? Ou em inglês que eles chamam de PPARs. Então, o que são os PPARs? Tá? Os PPARs, essa sigla vem do inglês, receptor ativado por proliferador de peroxissomos, tá? Peroxisome Proliferator Activated Receptor. Ele é um receptor nuclear. O que é um receptor nuclear? São proteínas que têm uma função de regular a expressão gênica, tá? Então ela aumenta ou diminui a atividade de genes. E o nome de receptor é porque ela tem os seus ligantes que levam à ativação ou inibição dessas proteínas. Eu vou falar mais disso para frente para vocês. Mas o PPAR faz parte, os três PPARs fazem parte do grupo dos receptores nucleares, tá? E como eu falei, existem 3 genes que codificam, né? Então 3 PPARs diferentes, PPAR alfa e delta e o PPAR gama, tá? Então o que são os receptores nucleares, tá? Essa árvore aqui, esse dendrograma, ele mostra a evolução dos receptores nucleares humanos, tá? Como é que a gente lê essa árvore aqui? Tem que imaginar que você tem um gene, um receptor nuclear primordial, tá? E conforme esse gene vai se duplicando no genoma dos bichos durante a evolução, você vai ter especialização desses diferentes receptores nucleares aqui conforme eles vão evoluindo com o passar dos milênios, tá? E aí você vê que você tem grupos de genes de receptores nucleares que são mais próximos entre si evolutivamente, logo eles devem ser mais parecidos e devem ter funções parecidas, é o que de fato acontece. Então você tem esses 3 aqui em azul que estão envolvidos com estereodogênese, você tem esse aqui do grupo verde envolvido com reprodução e desenvolvimento, você tem esse grande grupo vermelho aqui que está envolvido com o sistema nervoso central, o ritmo circadiano e funções metabólicas básicas. Você tem esse grupo aqui rosa e laranja envolvidos com metabolismo de lipídio e homeostase de energia, e aqui fazem parte PPAR alfa e PPAR delta, tá? E você tem esse outro grupo aqui roxo que está envolvido com o metabolismo de sais biliares e de xenobióticos, tá? Eu não falei que o PPAR gama tá aqui nesse rosinha, tá? E como eu falei para vocês, então vocês têm que pensar que quanto mais próximo na árvore esses genes estão, mais parecidos devem ser as suas funções. Então é de se esperar de que PPR alfa e delta tenham funções mais parecidas do que entre eles do que deles com PPR gama, tá? E o que de fato acontece? A gente vai ver PPR alfa e PPR delta estão mais envolvidos com catabolismo de lipídios, enquanto PPAR gama está mais envolvido com anabolismo de lipídios. Salvo algumas exceções, tá? Que eu vou falar mais para vocês mais para frente. Como é que funcionam os receptores nucleares, tá? Aqui eu estou usando de exemplo PPAR mesmo, tá? Então você tem os ligantes externos, tá? Normalmente são compostos hidrofóbicos. Eles entram na célula, por isso que é chamado de receptor nuclear, porque você tem um receptor de membrana, então o ligante não entra na célula, ele se liga no receptor de membrana, em casos, por exemplo, insulina, tem o receptor de insulina que fica na membrana. Quando os ligantes são capazes de entrar pela membrana da célula, então eles vão se ligar em receptores nucleares, tá? Que estão no citoplasma ou no núcleo, mas estão dentro da célula já. Então você não tem um segundo mensageiro nem uma transdução de sinal, uma sinalização, uma videosinalização dentro da célula, tá? O ligante então se liga no seu receptor. Os receptores nucleares sempre funcionam em dímero, tá? Então você pode ter um homodímero quando você tem o mesmo receptor nuclear que é o seu par, ou você pode ter um heterodímero no caso do PPAR. O PPAR, tanto alfa, delta ou gama, se liga com RXR, que é um outro receptor nuclear, tá? Então eles formam um heterodímero, e esse heterodímero então vai se ligar no promotor dos genes, e aí você pode ter, dependendo do gene e dependendo do receptor nuclear que está em questão, você pode ter um aumento da transcrição, uma redução da transcrição. Você vai ter uma maior atividade do gene ou uma repressão daquele gene.
Então agora eu vou falar para vocês dos PPRs em si, tá? Uma visão geral primeiro, agora eu vou falar especificamente de cada um dos PPRs e suas funções no metabolismo. Então eu vou começar pelo PPR alfa, tá? Que foi o primeiro descoberto. O PPR-alfa é ativado pelos proliferadores de peroxissomos, tá? Por isso que a família tem esse nome, porque o PPR-alfa foi o primeiro a ser descoberto. E ele foi descoberto porque ele era, então, o alvo dos proliferadores de peroxissomos. O que era isso? São compostos que você jogava na célula e você via que tinha uma capacidade de aumentar a quantidade de peroxissomos que aquela célula tinha. Então, os peroxissomos são organelas, estão envolvidos com oxidação de ácidos graxos de cadeia muito longa e com detoxificação de radicais livres, tá? E quando você botava esses compostos, tinha um aumento de peroxissomos na célula. E depois descobriram que quem tinha esse efeito, né, quem era aonde, por qual via esses proliferadores de peroxissomos aumentavam os peroxissomos, era através da ativação de PPAR, que foi chamado então de PPR-alfa depois. Então aqui a gente tem um ensaio de gene reporter, tá? Que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Como é que a gente faz esse ensaio aqui? Isso vai aparecer algumas vezes durante essa aula. Você tem um gene reporter. É um gene que é muito fácil de você conseguir ver a atividade dele. Tá? Então você coloca alguma coisa, por exemplo, luciferase, que é aquele enzima da bunda do vagalume, que vai fazer luz. Ou você coloca uma proteína fluorescente, ou você coloca um gene que tem uma proteína com uma atividade enzimática que seja muito fácil de ser detectada. Isso vai facilitar você ver de modo que você esteja fácil se aquele gene está sendo ativado ou não. E você coloca, para regular a expressão desse gene, um promotor que seja responsivo ao fator de transcrição, receptor nuclear que você quer investigar. Tá? E aqui no caso, então, você colocou um promotor que responde a PPR-alfa ligado com seu gene reporter, tá? Que é uma atividade enzimática que é fácil de você medir. E aí você pode, com isso, testar e tentar descobrir quem é que é capaz de ativar PPR-alfa mais ou menos, olhando através da atividade desse gene reporter. Ele vai reportar a atividade daquele receptor para você. Por isso que esse ensaio é chamado de gene reporter. Tá? E aqui tem diferentes proliferadores de peroxissomos, tá? Incluindo o colfibrato, tá? Que é usado como tempo como fármaco. E a gente consegue ver que conforme você aumenta a concentração dos ativadores de peroxissomo, você começa a ver um aumento da atividade do gene reporter. Isso indica, então, que isso está aumentando a atividade de PPAR-alfa, aqui no caso. Tá? Então dá para ver que, por exemplo, esse aqui vai aparecer muito, WY14643, ele é o que funciona, ele tem uma atividade de ativação de PPR-alfa maior do que, por exemplo, o ácido tricloracético, que tem uma atividade bem mais baixa. Tá? Então você pode ver pela atividade de 50%. Você precisa de uma concentração muito menor desse agonista aqui do que de ácido cloracético para aumentar a atividade de PPR-alfa. Então esses são os ligantes artificiais. Tá? Quem é o ligante endógeno de PPR-alfa? Tá? O PPR-alfa ele é ativado por ácidos graxos insaturados. Tá? Então como é que o PPR-alfa funciona? Você tem ácidos graxos insaturados, tá? Que vêm da dieta ou que estão vindo através de lipólise, tecido adiposo branco, a gente vai ver mais para frente. Esses ácidos graxos não entram na célula através de um transportador, aqui no caso CD36. Esses ácidos graxos então se ligam em PPAR-alfa, tá? E você tem outros ligantes artificiais, como aquele que eu falei, o WY ou os fibratos, que são os fármacos usados. PPR-alfa então se dimeriza com RXR, como eu falei antes para vocês, e esse heterodímero aqui de receptor nuclear então recruta uma gama de outros fatores de transcrição e cofatores que vão ajudar no recrutamento da RNA polimerase para aumentar a expressão dos genes. Tá? É interessante notar que você tem um elemento de resposta PPR no promotor do gene, então tem uma sequência gênica específica que PPAR-alfa reconhece para se ligar no promotor. É assim que ele sabe qual o gene que ele tem que ativar ou não. Tá? E aí você vai ter uma gama de genes que são ativados e eu vou mostrar isso mais para frente para vocês. Então os ligantes
naturais de PPR-alfa são ácidos graxos insaturados, tá? Então, essa figura que está meio ruim por a resolução no e-book, esse trabalho antigo de 97, mas vocês vão acreditar no que eu vou falar para vocês, tá? Então, aqui eu tenho ativação, de novo, gene reporter. Quando eu coloco o meu ligante polifilose de proteção artificial, né, um agonista que tem uma atividade muito alta, no meu controle positivo. Se eu coloco ácido graxo saturado, tá? Ou álcool graxo saturado, tem uma atividade muito baixa, independente do tamanho da cadeia. Mas se eu coloco ácido graxo insaturado, eu tenho uma atividade maior. Tá? Então a gente sabe hoje que os ligantes naturais de PPR-alfa são ácidos graxos insaturados. Onde que os PPR são expressos, tá? Depende da atividade dele, vai fazer sentido em que momento ele vai ser expresso em que tecido, tá? Não sei se vocês já viram esse tipo de gráfico aqui, isso é chamado de heatmap, tá? Quanto mais escuro no grau de vermelho, maior a expressão desse gene em determinado tecido, tá? Então os tecidos estão aqui em cima, e aqui do lado estão todos os receptores nucleares que eu mostrei naquela primeira figura para vocês da evolução dos receptores nucleares, tá? E aqui dá PPR alfa, PPR delta e PPR gama, tá? Então se vocês olharem aqui na coluninha, ou na linha do PPR alfa, a gente vai ver que ele é mais expresso em tecido adiposo marrom, ele é bastante expresso em fígado e bastante expresso em músculo, tá? Então se vocês olharem aqui, ó, você tem fígado, que é o primeiro logo aqui. Cadê? Opa. Tecido adiposo, tá? Tecido adiposo marrom, expresso pra caramba. Músculo aqui do lado também tá bastante expresso, tá? Então a gente consegue ver que ele é expresso nesses tecidos. Para PPR delta, tem uma expressão muito alta em músculo e uma expressão alta em intestino, né? Mostrando aqui o intestino super expresso, bem escuro. Mostrei uma expressão alta também em músculo. E o PPR gama, ele é basicamente expresso em tecido adiposo marrom e tecido adiposo branco. Tá? Isso vai depender da atividade. Como eu falei para vocês, fígado, músculo, intestino, tecido adiposo marrom são genes envolvidos, não majoritariamente, o fígado faz de tudo, mas são genes bastante envolvidos com catabolismo de lipídios. O tecido adiposo marrom faz termogênese, o músculo usa ácido graxo como fonte de energia, então faz sentido o processo catabólico de PPAR alfa e delta aqui. Já PPR gama está mais envolvido com síntese de lipídio, então faz sentido ele estar envolvido bastante expresso desse adiposo branco e marrom, tá? E eu vou mostrar em detalhes essas coisas para vocês depois. Então, quais são as funções de PPAR alfa? A primeira função dele é a regulação de beta-oxidação, tá? Então, PPR alfa regula genes envolvidos com o aumento da capacidade oxidativa de ácidos graxos nas células, tá? Então, aqui nesse trabalho, a barrinha preta são camundongos controle, a segunda barrinha são camundongos que foram tratados com agonista de PPR alfa. Então dá para ver que independente A, B e C, independente do ácido graxo que está sendo oxidado, você sempre tem um aumento da atividade de beta-oxidação. Tá? Isso não acontece quando você tem camundongos nocaute para PPR alfa. Então quando o camundongo não tem PPR alfa, você não consegue aumentar a capacidade de beta-oxidativa dele com o agonista de PPR alfa. Então mostra que de fato é PPR alfa que está tendo esse papel. Tá? Então você tem um aumento da capacidade de beta-oxidação das células. Nesse sentido, quais são os genes regulados? Vários genes envolvidos com beta-oxidação são regulados, tá? Então aqui, nesse primeiro trabalho, a barrinha branca são os camundongos tratados com fenofibrato, que é um agonista de PPR-alfa. Então você tem um aumento de genes como acil-CoA-oxidase e acil-CoA-desidrogenato de cadeia média, envolvidos com beta-oxidação. E nesse outro trabalho aqui, a barrinha preta são quantidades crescentes do agonista de PPR-alfa. E você vê um aumento da expressão de carnitina palmitoiltransferase 1, que é a etapa limitante da beta-oxidação. Então você tem um aumento de vários genes envolvidos em diferentes etapas da beta-oxidação, que faz com que a célula fique com uma capacidade de beta-oxidação maior. Uma outra função de PPR-alfa é a absorção de colesterol. Tá? Então se você, olhando aqui o primeiro conjunto de barrinhas, primeiro par de barrinhas, tá? As barrinhas pretas são os camundongos que foram tratados com fenofibrato, que é um agonista de PPR-alfa. Tá? Então você tem uma redução da absorção de colesterol, o camundongo absorve menos colesterol. Como ele está absorvendo menos colesterol, você tem um aumento da excreção de colesterol nas fezes. Tá? Então você mede lá o cocô do camundongo,
ele sai com mais colesterol, porque está absorvendo menos. Isso acontece porque você tem uma expressão menor dessa proteína aqui, que é NPC1L1, que é Newman Peak C1 Like 1, que é a proteína envolvida com a absorção de colesterol no intestino, tá? Então você tem uma redução da expressão dessa proteína quando você tem um aumento da atividade de PPR-alfa. Isso explica porque que ele absorve menos colesterol. E se você olha aqui na imagem, tá? Aqui o que está marcado que é um corte do intestino, aqui as velocidades, quando você olha que está fluorescente aqui é a marcação para colesterol, esteroide de modo geral, e você vê que quando o camundongo é tratado com fenofibrato, você tem menos marcação, tem menos colesterol sendo absorvido. O que é interessante é que se você olha o camundongo nocaute, de novo, nocaute para PPR-alfa, que não tem essa atividade desse gene, a tratamento com fenofibrato é totalmente inócuo, tá? Então ele não consegue reduzir a absorção de colesterol, nada acontece, porque depende da atividade de PPR-alfa. O metabolismo de colesterol também é afetado, então se você ativa PPR-alfa, né, de quantidades crescentes do agonista de PPR-alfa, você tem uma redução na quantidade de colesterol éster, tá? Então a célula é capaz de acumular menos colesterol, então absorve menos colesterol no intestino, a célula absorve menos colesterol, ou metaboliza menos colesterol, você tem menos colesterol acumulado nessas células. E você também tem uma mudança no metabolismo de lipoproteínas, tá? Então começando pelo fígado, aqui você tem um camundongo que foi alimentado com uma dieta rica em frutose, tá? Então uma dieta rica em açúcar, o fígado produz um monte de lipídio, isso faz com que ele secrete mais lipídios para o sangue na forma de VLDL. Então, estou falando que a secreção de VLDL aumenta quando o camundongo é alimentado com a dieta rica em gordura. Desculpa, a dieta rica em açúcar. Agora, se você dá uma dieta rica em açúcar, mais trata esse camundongo com fenofibrato, a redução, a secreção de VLDL é baixa, parecida com o controle. Então, a ativação de PPR-alfa reduz a secreção de VLDL. Por que isso acontece? Provavelmente porque o fígado está fazendo mais beta-oxidação, logo ele gasta mais lipídio do que ele secreta. Ainda no metabolismo de lipoproteínas, quando você ativa a PPR-alfa, você tem uma indução da secreção de HDL, tá? Que seria o colesterol bom, tá? Então, se você mede o quanto as células são capazes de secretar partículas de HDL, você tem um aumento quando você trata o animal com um agonista de PPR-alfa. E você tem uma redução na secreção de ApoB, que aqui no caso é uma medida da secreção de quilomicrons pelo intestino, tá? Então, quilomicrons que também são carregados de colesterol e triglicerídeos. Então você tem, nesses últimos dois resultados que eu mostrei para vocês, uma redução da secreção de VLDL, uma redução da secreção de quilomicrons, o que no final vai reduzir a quantidade de colesterol e de triglicerídeos no plasma, e um aumento da secreção de HDL, que faz transporte reverso de colesterol, levando o colesterol dos tecidos extrahepáticos de volta para o fígado. Então você tem uma tendência de melhora no perfil de lipidemia desses animais que estão sendo tratados. Ainda no metabolismo de lipoproteínas, uma proteína que é importante também é a lipoproteína lipase. O que essa proteína faz? Ela é produzida pelos tecidos, sai do tecido, vai para o lumen do vaso, e lá, como o nome diz, ela vai ter uma atividade lipásica, ou seja, ela vai quebrar triglicerídeos que estão presentes nas lipoproteínas. Tá? Então aquela região daquele tecido vai ter uma maior capacidade de quebrar os triglicerídeos das lipoproteínas e absorver os ácidos graxos que são gerados. Tá? Então, se vocês olharem aqui, comparando o controle com o fenofibrato, um camundongo que foi tratado com fenofibrato, você vê que no fígado você tem um aumento da expressão de lipoproteína lipase comparado com o controle, coisa que você não vê no tecido adiposo e nem no coração. Tá? Então, olhando a expressão, que é RNA, tem uma expressão do gene aumentada no fígado quando você trata com fenofibrato, e representativamente também, quando você olha a atividade, a capacidade da atividade da lipoproteína lipase também é aumentada no fígado. Mas não tem uma mudança nem no tecido adiposo nem no coração. Por que isso acontece? Então, se você tem um aumento da atividade de PPR-alfa, o fígado vai estar com uma capacidade de beta-oxidação maior, ele vai ter uma maior demanda por ácidos graxos, então a ideia é que você vai quebrar as lipoproteínas e vai absorver os ácidos graxos para dar mais substrato para o fígado manter a beta-oxidação. Tá? Num caminho contrário, o PPAR-alfa bloqueia a expressão de genes lipogênicos. Tá? Então, se você olha aqui, que eu estou olhando ácido graxo sintase, que é esse conjunto de barras aqui,
ácido graxo sintase ela é induzida por açúcar, tá? Então quando você tem açúcar, aumenta a quantidade de açúcar lá nas células, você tem uma indução da expressão de ácido graxo sintase. Porém, se você trata com um agonista de PPR-alfa, esse aumento é menor. Então você tem uma inibição da síntese de ácidos graxos, uma síntese da expressão da ácido graxo sintase. Estamos mostrando que PPR-alfa tem o efeito de redução sobre lipogênese. Mas tem uma coisa que acontece que é interessante, é esse outro gene aqui, que é SRBP, que eu não sei se vocês já ouviram falar desse gene. Esse é uma proteína, ele é um fator de transcrição, embora não seja um receptor nuclear. Ele é um fator de transcrição que está envolvido com a síntese de colesterol e síntese de ácidos graxos. E ele é induzido por insulina, tá? Então, quando você tem um aumento da atividade desse gene, aumento da expressão e da atividade de SRBP, você vai ter uma célula com uma capacidade de síntese de lipídio maior. E o que é interessante é que, se vocês olharem aqui, ó, aqui eu estou medindo ácido graxo sintase, tá? E a ACC, tá? Acetil-CoA-carboxilase. São dois genes envolvidos com síntese de lipídio, tá? Se eu trato com insulina, eu tenho um aumento da expressão de ácido graxo sintase, quero se esperar. Agora, se eu trato com insulina e com agonista de PPR-alfa, eu tenho um aumento maior, tenho uma potencialização desse aumento. A mesma coisa acontece para a ACC. Tá? A insulina não aumenta a expressão de ACC, mas se eu tenho insulina e agonista de PPR-alfa, eu tenho um aumento da atividade de ACC. Tá? Isso acontece porque eu tenho, não está mostrado aqui, mas isso acontece porque eu tenho um aumento da expressão de SRBP quando essas duas coisas estão juntas. Não faz muito sentido com o que eu acabei de falar antes para vocês, mas você tem que parar para pensar que normalmente quando o PPR vai estar ativo, e é uma situação onde você tem uma demanda de catabolismo de lipídios, você não vai ter sinalização de insulina. Normalmente você vai ter uma atividade de PPR-alfa no momento de jejum, que você vai ter uma sinalização de glucagon e não de insulina, tá? Quando você bota essas duas coisas juntas, e você tem um aumento de fato da atividade, você pode ter um aumento da capacidade lipogênica da célula. Isso é importante pensar quando você está fazendo tratamento do paciente. Então, se você está dando para o paciente um agonista de PPR alfa, em algum momento você vai ter artificialmente tanto sinalização de insulina quanto atividade de PPR alfa aumentada devido ao fármaco que o paciente está tomando. E aí você vai ter pode ter uma potencialização da capacidade lipogênica da célula. E dá para ver bem isso aqui embaixo, tá? Nessa microscopia eu estou marcando aqui em vermelho as gotículas de lipídio. O controle tem pouco. Se eu trato com insulina, aumenta um pouquinho. Agora, se eu trato com insulina e com agonista de PPR-alfa, aparece um monte de gotícula de lipídio. Tá? Então, embora PPR-alfa induza catabolismo de lipídios, em associação com insulina, esse efeito pode potencializar a capacidade lipogênica da célula. Outros genes regulados são envolvidos com catabolismo de aminoácidos, tá? Então aqui eu tenho um Northern blot mostrando a quantidade de RNA. Eu vou me concentrar nessa segunda coluna aqui, tá? Que é o camundongo selvagem para PPR, tá? Tratado ou não com agonista de PPR-alfa. E aí você pode ver que você tem uma redução da expressão de genes envolvidos com o ciclo da ureia, por exemplo, arginino succinato sintase está reduzido, carbomilfosfato sintase está reduzido, ornitina carbomilase está reduzida também. Então, genes envolvidos com o ciclo da ureia, que está diretamente envolvido com o catabolismo de aminoácidos, porque quando você vai degradar o aminoácido para usar o estereto carbônico como fonte de energia ou para fazer gliconeogênese, você usa, mas você precisa se livrar da amônia depois, e isso vai ser feito através do ciclo da ureia. Tá? E também glutamina sintase, glutamato desidrogenase e glutaminase, que estão envolvidas com o metabolismo de amônia, tá? Também estão reduzidos. Então, de certo modo, você tem uma PPR-alfa vai sinalizar uma redução do catabolismo de aminoácidos. Outras funções que PPR-alfa também estão envolvidas, não diretamente relacionados com o metabolismo energético, você tem uma função dela direta sobre o estresse oxidativo. Aqui eu estou em camundongos, modelos de isquemia cardíaca, tá? Então eu vou deixar o coração sem oxigenação. Isso causa um estresse oxidativo no coração dos ratos, que é a minha segunda barrinha aqui, tá? Então quando eu tenho
o camundongo isquêmico tem uma redução da atividade de superóxido dismutase, que é uma enzima antioxidante, tá? Tem uma redução da atividade catalásica também. Mas se eu trato esses camundongos com agonista PPR-alfa, eu tenho uma indução da atividade da superóxido dismutase mesmo depois do evento isquêmico, tá? Tem uma da atividade da catalase também, que é a atividade das enzimas e que é a expressão. Então tem um aumento de superóxido dismutase 1 e um aumento da expressão de superóxido dismutase 2, quando eu trato esses camundongos PPR-alfa, eu estou deixando o camundongo protegido, ou mais protegido contra o estresse oxidativo. Um outro gene que é regulado por PPR-alfa é o RIF1-alfa, que está envolvido com hipóxia, tá? E tem um papel muito importante no câncer. Então, aqui eu tenho medindo a atividade de RIF1-alfa, tá? Então, quando eu coloco essa célula em hipóxia, ou seja, eu tiro o oxigênio da célula, eu reduzo muito a quantidade de oxigênio, isso ativa RIF1-alfa, tá? Qual vai ser, o que RIF1-alfa vai fazer? Vai aumentar, por exemplo, a capacidade da célula de captar glicose e vai reduzir o metabolismo mitocondrial, porque já que não tem oxigênio, eu não consigo respirar. Então, eu vou dedicar, a minha célula vai se dedicar a fazer glicólise, tá? Eu também vou aumentar, por exemplo, a minha capacidade de recrutar vasos sanguíneos para aumentar a minha oxigenação e me livrar dessa hipóxia. Tá? Então dá para ver aqui que quando eu coloco a célula em hipóxia, eu tenho um aumento da atividade de RIF-alfa. Mas se eu trato com fibrato, que é um agonista de PPR-alfa, eu tenho uma redução da atividade de RIF. E se eu olho aqui, ó, eu tenho uma em normox, RIF está degradado, ele não aparece. Quando eu coloco hipóxia, RIF está super presente, por isso que ele está muito ativo. Mas se eu trato com quantidade crescente de culfibrato, a minha quantidade de RIF diminui, o que reflete da redução da atividade. E aí, funcionalmente, se eu olho essa célula, que eu estou medindo aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, são esses túbulos que são formados aqui, que são túbulos para formação de vasos sanguíneos no bicho em vivo, tá? Mas aqui a gente está usando uma cultura 3D. Então dá para ver que ele está tentando formar vasos aqui quando eu coloco essa célula em hipóxia. Tá? Então aqui eu estou medindo a formação desses tubos. Tá? Quando eu coloco a célula em hipóxia, aumenta a tentativa de formação de vasos sanguíneos. Se eu trato com colfibrato ou fenofibrato, que são agonistas de PPR-alfa, eu reduzo muito essa quantidade de ficar em níveis juntos do controle, tá? De normóxia. Mas se eu trato com troglitazona, que é um agonista de PPR-gama, eu não tenho esse efeito. Então é uma coisa específica de PPR-alfa, que é interessante você pensar então em tratamentos conjuntos, por exemplo, para câncer, associados à quimioterapia. Você poderia pensar então em tentar usar agonistas de PPR-alfa, que reduziriam a atividade de RIF, que é importante para vários tumores sólidos.